Olá, boa noite para nossa live número 264, relacionamento e comunicação produtiva. Tô fazendo essa live aqui somente pelo Instagram, tá? O canal do YouTube deu um problema lá na câmera lá e não tá funcionando. Mas eu não queria deixar de fazer essa última live aqui com vocês, tá? Eu fazia toda semana as lives, tudo, depois passei a fazer mensal, né? Mas o horário com as minhas mentorias que eu lancei e tudo mais, tá bem puxado os atendimentos e tudo mais. Então aqui vou ter que dar uma pausa nas lives, né? O ano que vem, né? Mas assim que eu conseguir tudo, me organizar melhor, assim, me organizar não, né? Organizada eu estou, não consegui abrir brechas aí eu tento fazer esporadicamente alguma live para vocês, tá bom? Mas hoje eu queria trazer um assunto super importante sobre relacionamento e comunicação produtiva. Então eu trouxe alguns aspectos aqui importantes que eu trouxe, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, tá? Eu queria pensar então, o que é ter uma comunicação produtiva, né? Para eu ter uma comunicação produtiva, eu tenho o quê? Que estar bem comigo mesmo, né, para conseguir me posicionar e conseguir falar as coisas que eu penso. Nós temos 3 tipos de comunicação. A comunicação agressiva, que é aquela lá, eu falo tudo que eu quero mesmo, eu falo tudo que eu penso, doa quem doer, porque eu sou super sincera. Essa é agressiva. Temos aquela passiva, né? A pessoa lá que ela só escuta o outro falando, que geralmente esse passivo ocorre muito quando tem um lado agressivo e um lado passivo. E muitas vezes esse passivo, ele não quer treinar a habilidade de ter uma comunicação produtiva porque ele não está afim de colocar mais tensão no relacionamento. Então ele acaba ouvindo e engolindo muitas coisas para não acabar prejudicando mais ainda o relacionamento. E aí então a gente tem a comunicação produtiva, que é aquela assertiva, onde a gente tem o equilíbrio de saber falar e escutar, né? Toda vez que a gente tem uma conversa, a gente tem que ficar muito atento, que a gente tem que aprender a ouvir mais do que falar. Isso é fundamental. Não é à toa que nós temos 2 orelhas e uma boca, né? Então eu tenho que aprender a escutar mais do que falar. Às vezes, quando a gente vai ter uma conversa, a gente quer tanto falar e acaba não se conectando com aquela pessoa de uma maneira produtiva. Então o que acontece? Eu vou falando aquilo que eu penso, doa quem doer, sem ter essa conexão ideal para o relacionamento. Então, como que eu faço então para ter uma conversa difícil? Para ter uma conversa difícil, você não pode chegar assim de supetão e vamos ter uma conversa. É fundamental marcar um horário. Vamos marcar um horário para ter uma conversa difícil? Tá, então vamos. Olha, eu estava pensando, eu preciso tratar um assunto com você, meio delicado e tudo mais. Podemos marcar quando amanhã de manhã, antes de ir pro trabalho, tudo. Um exemplo, tá? Então você vai lá, tudo. Conseguiu marcar aquele horário, vamos lá cumprir tudo, ter comprometimento e autorresponsabilidade com aquele horário agendado, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou focar no assunto que me trouxe para aquela conversa difícil, tá? Muitas vezes, vamos supor um exemplo aqui. O marido tá chegando, tá fazendo muito happy hour lá com o pessoal da empresa, né? E aquilo está trazendo algumas desavenças, algumas discussões e tudo mais. Aí então, vamos tentar entender o porquê que está acontecendo isso. Escutar o que o parceiro tem a falar, né? E colocar depois como você se sente. Mas olha, é fundamental a gente focar no assunto. Qual foi o assunto que trouxe para essa conversa difícil? Então é focar nesse. Porque às vezes o casal, o que acontece? Não só no relacionamento amoroso, tá, gente? Em qualquer conversa difícil que você for ter, no trabalho, com algum familiar, enfim.
às vezes a gente, para não perder a razão, ou não perder lá ali naquela conversa, o que eu faço? Eu fico trazendo coisas lá de trás. Fico remoendo coisas lá de trás. Não, porque aquele dia, em 1900 e bolinha, eu falei, você não entendeu. Então, vamos ter claro qual o assunto que eu quero focar e focar naquilo, né? A intenção, eu tenho que deixar claro que a minha intenção é a mais positiva possível para a gente poder ajustar através dessa conversa, né? De querer entender o que está se passando e como que eu estou lidando com essa situação. Sentimento. Outra parte importante, como que você está se sentindo com essa situação? Então, avaliar, como que eu me sinto diante dessa situação aí, de você estar chegando tarde em casa, porque você está indo para happy hour todos os dias, certo? No exemplo que eu dei aí. Tá, como será que eu estou me sentindo? Ah, eu me sinto abandonada, eu me sinto rejeitada, porque é um momento que a gente sempre tem. A gente tinha um momento de toda noite depois do jantar, por exemplo, sentar e assistir uma série juntos, e agora você fica no happy hour todos os dias, e aí a gente não consegue mais ter esse momento, tá? O porquê desse happy hour está te incomodando? Que sentimento que te traz gatilhos aqui, que esse happy hour não é legal? O que foi acontecendo? Você tem hábito também de fazer happy hour com o pessoal do seu trabalho? Você pensa também... A gente não pode esquecer que a gente também tem que priorizar os nossos momentos individuais. A gente tem momentos individuais de ambos e também temos que dosar ali com o momento do casal. Então, se eu fazia happy hour uma vez por semana, de repente eu estou fazendo todos os dias... Então, peraí, o que será que tá acontecendo, que eu tô preferindo ficar fora de casa? Como que tá essa relação dentro de casa, que está trazendo essa ausência pro relacionamento, tá? Então é importante a gente estar atento nisso. O que será que tá acontecendo, que tá dando espaço aí pra pessoa querer sempre ficar no happy hour? Por exemplo, né, gente? Um exemplo aqui que eu dei. Empatia. Tirar o peso das costas do outro. Ele não faz... deixar entender que ele não tá fazendo por mal. Ele não quer te sacanear, não quer sair com o meu... Tá, mas então... Não deixar toda a culpa pro outro. Às vezes, o que a gente faz? Às vezes a gente joga tudo a culpa no outro, né? Pra gente se isentar totalmente da culpa. E às vezes, como eu atendo bastante casais, eu vejo muito isso, né? O casal ali, ele tá discutindo ali na terapia de casal... E cada um quer defender o seu ponto de vista. Mas o que acontece? Quando eu tô focado em defender o meu ponto de vista, eu não dou margem para escutar o outro, tá? Porque eu tô tão focado em defender aquilo que eu quero, que eu não foco no outro. Então é importante a gente estar atento nisso, tá? Não focar no outro não é legal, certo? Então, vamos pensar nessa situação, tá? Por que será que, se ele está agindo assim, ele acha que não está fazendo nada de mal? Tenta entender, então. Tá, por que você passou aí pro happy hour todos os dias? Tá acontecendo alguma coisa? Tem gente nova lá? Ou quer se aproximar mais do pessoal da empresa? Não sei, enfim, né? Às vezes o empresário é o dono da empresa e quer conectar lá, trazer momento melhor ali para... o relacionamento interpessoal ali da empresa. Então, tudo isso tem que ser avaliado, conversado, certo? E aí, situação específica, que nem eu falei pra vocês, falar da situação e não da pessoa, tá? Eu não tô aqui pra essa conversa difícil, eu não tô aqui pra criticar a atitude do outro. Eu estou aqui pra falar da situação de ir para o happy hour todos os dias, tá? Não tô aqui pra agredir o meu parceiro. Quando o casal, que eu falei pra vocês, que fica lá, cada um querendo defender o seu ponto de vista lá, tudo, aí eu sempre falo pra eles, você acha que você ganhou aqui nessa... você viu só? Você viu? Parece que você saiu bem agora, né, nessa discussão aqui. Aí a pessoa, né, sim, tá vendo como eu tenho razão e não sei mais o que, né? Aí a outra parte fala, eita, você se deu mal nessa, né? O que você acha que aconteceu tudo? Não, porque ela não deixou falar, ele não deixou falar, tudo mais, não sei mais o que. Aí eu sempre falo, eu vou falar uma coisa pra vocês.
Ninguém aqui ganhou. Mas teve coisa aqui que saiu perdendo, que é o relacionamento de vocês. Então, quando a gente tá com foco de querer ganhar numa conversa difícil ou qualquer coisa que seja, o relacionamento ele sempre vai sair perdendo. Tá? Não tem esse negócio de ser o ganhador. O foco tem que ser o relacionamento em si, certo? E aí, deixar claro, olha, eu posso estar errado, mas pelo que eu entendi que está acontecendo, é isso. O que quer dizer? Eu tenho que constatar aquilo que foi dito, repetir aquilo que foi dito. Então, peraí, então você está me dizendo que você está saindo pro happy hour e tudo mais, porque tem um funcionário lá da empresa que não está muito bem lá, tá com um problema lá, grave lá, tudo, e a maneira que vocês arrumaram ali de ajudá-lo, de animar, não sei mais o que. É isso que eu entendi, tá? Lembra do que eu falei pra vocês da leitura mental? O casal, ele acha, a gente tem muita sintonia. Nossa, gente, eu sei o que ele tá pensando, ela sabe o que eu tô pensando. Às vezes não, e na maioria das vezes a gente não sabe. A gente acha que sabe, mas não sabe. Então, essa leitura mental se ele me conhece, ele sabe tudo que eu tô pensando. Não sabe. A gente precisa dizer. E o que acontece? Muitas vezes a gente entendeu de uma maneira e não vai lá falar, é isso mesmo que eu entendi? Percebe como faz total diferença eu ir lá e entender o que aconteceu? Tá? E não queira preencher o vazio. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, no meio de uma conversa difícil, fica um vazio, assim, um silêncio. Tá? Às vezes o silêncio é o melhor momento para você recolocar suas ideias em ordem. Tá? É aquela história da pessoa ser muito impulsiva. Então a pessoa vai lá, fala uma coisa, eu vou lá e retruco em cima. Eu não tô preocupada com o que a pessoa tá falando. Eu tô preocupada de ganhar. Lembra? De entender. E aí, por quê? Eu quero sempre estar falando, sempre mostrando que eu tenho a razão, e eu não deixo esse espaço vazio aí, esse espaço do silêncio, que muitas vezes serve pra gente entender, né? Então, assim, uma coisa importante é uma preparação antes da fala principal, né? Você querer sair de lá com tudo bem explicado nessa conversa, né? De querer entender bem tudo o que foi acontecendo. Então vai fazendo o quê? Perguntas para você confirmar aquilo que você acha, tá? Sinceridade. Não dá para uma conversa difícil eu não ter essa sinceridade. Eu preciso de ter esse momento de sinceridade. Olha, pode ser um pouco chato a gente ter essa conversa difícil aqui tudo. Eu sei, a gente podia estar fazendo 1000 outras coisas, mas percebe que nós estamos falando de nós, da nossa relação, né? Da nossa vida. Às vezes tem coisas, gente, que nem, pensa aí no seu trabalho. Ai, Paulo, eu adoro o meu trabalho. Tá, mas o que você não gosta de fazer muito no seu trabalho? Sempre tem alguma coisa que não gosta. E a conversa difícil é uma das coisas que a gente não gosta muito de encarar no relacionamento, mas que é preciso. Por que será que eu tô te falando tudo isso? Percebe? Não ache que eu estou duvidando. Isso é uma coisa muito importante, tá? Eu tô falando isso, mas eu não tô duvidando do que você tá me trazendo. Tá? Mostrar que você tá ali acreditando e está disposta a acreditar naquilo lá. Então, como eu falei pra vocês, eu sei que parece meio chato isso, tudo, mas entender que você está fazendo o seu melhor pra conseguir ter uma comunicação mais adequada, certo? Alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma dúvida aí? Então é assim, é fundamental, gente. Oi, Bruno. É fundamental a gente querer estar atento naquilo, na conversa. Não queira ganhar num diálogo, né? Numa DR, né? Não queira ganhar.
toda vez que você quer ganhar, o relacionamento que vai sair perdendo. Então eu vou tentar entender a pessoa, o que ela está propondo a fazer. É fundamental eu estar atento nisso, certo? Então tenham isso em mente. Então o que eu vou falar, como eu vou falar, é fundamental para a gente ter essa clareza de tudo que está passando no relacionamento e que é importante. Às vezes a gente tem uma sensação dessa conversa difícil de trazer medo, né? Por quê? Pode ser que você já tenha passado por experiências difíceis nessa maneira que você se comunica, né? E aí fica mais difícil você lidar com essa situação. Então, as experiências ruins vão te levando ao medo e aí pode acarretar em quê? Numa baixa autoestima da pessoa, né? Sabe aquele fato de querer ser o politicamente correto? Então, a gente tem que parar e avaliar por que é difícil para mim ter esse tipo de diálogo. Então, é fundamental a gente estar olhando para nós. Será que está me faltando habilidade? Como que eu posso trabalhar essa habilidade de conversar com alguém? De expor o que eu sinto. Lembra que eu já trouxe uma live para vocês, a questão da comunicação não violenta? É diferente quando eu chego para a pessoa e falo, você não faz nada aqui em casa, você não me ajuda em nada, do que eu expor, olha, eu me sinto sobrecarregada ao chegar em casa e tudo mais, ter que fazer tudo isso. Você poderia contribuir comigo para me aliviar um pouquinho? Olha só, eu não cheguei lá falando, você também não faz nada, você é um imprestável, que não sei mais o que. Percebe como é diferente como a gente coloca as coisas, tá? A gente tem que ter esse tato para poder falar com as pessoas, isso é fundamental. E mostrar para a pessoa que você tá lá para querer, se você quer estar com ela. Essa comunicação, ela tem que ser ali de estar bem naquele momento. É lógico, gente, para essa conversa é algo delicado, difícil, mas acontece. Então o que eu tenho que fazer? Aprender a escutar. Sabe o ego da gente lá, de querer ganhar, tudo mais, e o nosso orgulho de nunca estar errado, ele acaba interrompendo a nossa escuta. Então a gente para de escutar, porque eu tô querendo só ganhar. Então eu deixo o meu ego e o meu orgulho ali falarem mais alto e eu não sei aprender a escutar. Eu tenho que aprender isso, eu tenho que desenvolver essa habilidade de aprender a escutar. Quando a gente está tendo uma conversa assim, o ideal é você falar 10% e deixar o outro para ali falar 90%. Para quê? Esse exercício é bom para quê? Para você treinar a sua escuta. Então eu vou treinar a minha escuta deixando o outro falar mais, tá? E aprofundando naquilo. Oi, tudo bem? Vamos supor, você tá conhecendo alguém lá, né? O que você faz? Eu sou contador. Que legal, tá? O que você gosta de comer? Não, tá, você é contador? Né? Então vamos aprofundar ali. Você é contador? Como que faz? Eu não conheço nenhum trabalho de um contador. Como que é isso? Como que é seu dia a dia, tudo? Ir aprofundando naquilo. E não ficar... Às vezes a gente quer sair falando tanto, a gente vai mudando sem aprofundar aquilo que a pessoa está falando. Então isso é uma estratégia muito boa, tá? Não aumente o seu tom de voz. Melhore os seus argumentos. Essa frase eu adoro, gente. Às vezes a gente quer aumentar o nosso tom de voz pra gente ganhar, né? Ser visto, mas a gente não melhora os nossos argumentos. Então não adianta eu ter falar alto e se eu não tenho bons argumentos. É primordial eu ter esses bons argumentos, né? Erre pelo excesso. Pelo excesso que eu digo do quê? De ouvir, tá? De dar tempo para a pessoa escutar, dela se posicionar, de eu entender que argumentos que eu posso usar. Outra dica importante é a gente falar de si, de como que a gente está se sentindo, né? Fazer as pessoas falarem de si é uma boa estratégia também para uma conversa, né? Para um diálogo assertivo.
Então vai lá, a pessoa fala muito mais do que você, para você aprender isso. E às vezes a pessoa, às vezes ela só quer ser escutada. Às vezes ela não tem isso para ser escutada. E ali o tempo, seu tempo ali que você tá dando para ela, aquilo pode ser o único momento que a pessoa tem de ser ouvida por você. Então vamos olhar com atenção para essas emoções, tudo que vai... Melhore os seus argumentos. Adorei. É isso mesmo, a gente tem que melhorar os nossos argumentos, porque não dá para eu poder ficar pensando em querer ganhar e não ter bons argumentos. Eu tenho que preservar isso. Outra coisa que é muito importante também são alguns filtros que a gente acaba usando, né? Como, por exemplo, omissão, né? Eu não menti para você, eu apenas omiti. Tá, quando eu falo pra vocês de fazer o contrato do relacionamento, gente, não é ele lá no cartório registrar um documento, não. Mas vamos sentar, vamos ver o que é importante pra gente aqui no relacionamento. Pra mim eu não acho legal se você fizer isso, se eu fizer isso, tá? Então a gente tem que ter acordos no relacionamento. Mentir tá dentro do nosso acordo? Sim, porque eu não aceito mentira, Paulo. Beleza, tá. E a omissão? Tá também no acordo de vocês? Ou será que a pessoa está omitindo algo para não prejudicar mais ainda o relacionamento? Percebe? Então a gente tem que estar atento nisso, tem que estar de olho nesse ponto. Generalização, por exemplo. Sabe? Todo homem trai. Então, se você tá chegando tarde em casa, eu já sei que todo homem trai. Então, você tá me traindo. Vamos parar de generalizar, sabe? É como se a gente pegasse, todo mundo colocasse dentro de uma caixa, sacudisse aquela caixa lá e toda vez que a gente fosse tirar, sempre a mesma coisa. Nós somos seres únicos. E isso é fundamental a gente ter claro. Distorções é outra coisa importante. Às vezes a gente acaba distorcendo alguma situação, mesmo que às vezes algo não agrade a gente começa a fazer isso, começa a ter essas distorções para não poder encarar aquela situação. Outra coisa importante, valores. Os valores do casal ali, eles devem estar alinhados, tá, Paulo? Então eu tenho que ter os mesmos valores que o meu parceiro? Não precisa ter os mesmos valores, tá? Mas vamos supor lá, que nem eu atendo um paciente que ele sempre fala pra mim que pra ele o comprometimento com o horário pra ele é um valor fundamental. Então, quando ele marca de sair com alguém, tá lá saindo com alguém e tudo mais, essa pessoa ou chega atrasada e tudo mais, ele já não tá indo de acordo com o valor dele, que ele preserva, que ele acha muito importante. Então, ou ele tenta conversar com essa pessoa, mostrando, da importância do comprometimento com horários para ele, entendeu? Do que sair acusando. E aí a gente tem que ver, será que eu consigo abrir mão, negociar aqui com isso? Não, para ele não consegue. Isso para ele já está claro. Comprometimento com o horário é algo fundamental. Então não dá para mim mexer nessa situação, certo? Decisões. Às vezes eu vejo que tem muitos casais que falam que não conseguem tomar decisões e aí deixa sempre para das partes lá tomar decisão. Eu sempre gosto de fazer um exercício com as pessoas que falam que não conseguem fazer escolhas, que é muito difícil e tudo mais, Eu sempre peço assim, olha, você vai fazer um exercício, então. Você vai anotar quais foram as escolhas que você fez diariamente, durante uma semana, até a próxima sessão. Como assim, Paula? Como assim? Eu vou anotar diariamente? Se eu tô te falando aqui que é difícil fazer escolhas, como que eu vou anotar diariamente? Sim, nós fazemos escolhas o tempo inteiro. Na hora que você levantou, você já fez uma escolha. Eu vou tomar banho primeiro ou eu vou tomar café? Que roupa que eu vou pôr?
Será que vai chover? Eu vou levar o guarda-chuva ou não vou? Vou levar uma blusa de frio ou não vou? Você está o tempo inteiro fazendo escolhas, tá? Ah, pode parecer muito banal essas coisas que eu estou falando, mas para a pessoa entender que ela faz escolhas. E aí depois das escolhas que você fez, quais foram escolhas mais importantes dessa semana? Ah, Paula, sabe que fazendo esse exercício, eu fui entendendo que eu precisava dar um não ali, sabe? Para aquela minha amiga que sempre pede alguma coisa, sempre me pede uma carona, e aí toda vez eu chego atrasado no trabalho por causa da carona dela. Entende? Então é ali de se posicionar, né? Olha, eu posso te dar carona e tudo mais, mas eu não posso chegar atrasado no meu trabalho. Então você pode, quando eu chegar, você já estar ali me esperando. Tá? A gente tem que aprender a dizer não também pro nosso bem-estar, né? Muitas vezes as pessoas com uma baixa autoestima têm muita dificuldade de dizer um não, né? E aprender a dizer não é fundamental para qualquer relacionamento, tá? Para dar um bem-estar. Então, pra gente finalizando, gente, o que eu quero trazer para vocês, pensar no que eu posso eliminar, né? Para ter um diálogo com o meu parceiro. Será que ficar generalizando tá ajudando? Será que eu tenho que aprender a escutar mais? Tenho que ouvir mais? Você vai falar dos seus sentimentos. Você já parou para pensar que sentimento que a pessoa ali está tendo? Você já conversou sobre isso, sobre os sentimentos que a pessoa está tendo ali? De como ela está lidando com aquelas emoções? Às vezes a pessoa ela tá no meio de um problemão lá, só que ela só consegue olhar para ela. E ela não consegue perceber como o outro que tá ali ao seu lado também pode estar sofrendo com isso. Tá? Em proporções diferentes, porque ninguém é igual a ninguém. Cada um sente de uma maneira. Nós somos seres únicos. E olha como isso é maravilhoso. Lidar com pessoas é fácil? Lógico que não. Mas dá pra gente trazer mais leveza para os relacionamentos, aprendendo a ter uma comunicação produtiva, assertiva. Então, se você é daquelas pessoas que tem uma comunicação agressiva, tá? O que eu posso fazer para mudar isso? Observe. Pegue papel e caneta e escreva. Tá, quando eu tenho essa comunicação agressiva, o que eu sinto? Como que eu sei? Não, eu fico nervosa, fico irritada, tudo. Eu não vejo a hora de falar. Nossa, vai me dando uma sudorese lá. Minha mão fica toda molhada e não sei mais o que. De tanto que eu fico transpirando. É entender isso. Como que eu vou lidando com isso? Como que eu vou lidando e enfrentando isso? Percebe? Então, vamos ter essa consciência. Será que eu estou sendo passivo? Por que será que eu estou sendo passivo no meu diálogo com o meu parceiro, com a minha parceira? Por que será? Será que a outra parte não deixa você falar? Ou você tem medo de se posicionar? Tem medo de arrumar alguma confusão? Porque você não tem claro o seu posicionamento. Então, vamos aprender a se posicionar. Certo? Então, essa era a mensagem que eu queria falar com vocês. Muito obrigado para as pessoas que assistiram, lembrando que a live vai ficar salva, tudo, e lembrando então que o ano que vem eu vou tentar fazer algumas lives esporadicamente, mas não vai ser mais com aquele compromisso de todo mês ter devido aos meus projetos aí que eu falei para vocês, tá bom? Então um grande beijo para vocês e lembrem-se, né, gente, porque afinal quem cuida da mente cuida da vida. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.